Gente, hoje o nosso tema é Constituição Brasileira. Vamos conhecer um pouquinho, vamos entender e saber aprofundar na nossa Constituição. Tá bom? Veja SBT e logo depois a gente volta conversando com alguém que realmente vai nos esclarecer muitas e muitas dúvidas. Vamos lá. O Brasil, em seus mais de 500 anos de vida, já teve 7 constituições que guardavam as leis do país. A atual é de 1988, que foi criada depois da ditadura militar. Nossa Constituição é conhecida como Constituição Cidadã, pois procura mostrar os direitos e deveres do cidadão brasileiro. A diferença desta carta política para as outras é tamanha. Agora, os jovens e os analfabetos poderiam votar a partir dos 16 anos, e o voto se tornou obrigatório ao completar 18. As jornadas de trabalho diminuíram de 48 horas de trabalho para 44. Criação do seguro-desemprego e do 13º, todo cidadão ter direito ao habeas corpus e, o mais importante, todos são iguais perante a lei. Apesar dela ser acessível para todos, poucos conhecem bem as leis que há dentro da Constituição e, por isso, muitas pessoas desconhecem seus direitos. Mas se ela é tão importante em nossas vidas, por que não a estudamos com mais afinco na escola ou até mesmo em nosso dia a dia? Vamos conhecer um pouco mais sobre a Constituição agora no Papo Reto. O assunto é muito interessante e muito importante. Eu acho que a televisão tem um papel fundamental nisso de trazer também esse conhecimento político. Embora a gente não tenha, a gente não estude isso na escola, que deveria ser um estudo regular, a gente vai querer aprofundar e entender. Por isso eu recebo aqui a doutora Rebeca Grotterhorst, que é professora de Direito Constitucional, coordenadora de projetos do Instituto Pro Bono, pesquisadora na área de Direitos e Garantias Fundamentais, atua nas Cortes Constitucionais no Brasil e na América Latina, graduada em Direito pela PUC de São Paulo, mestre e doutora em Direito do Estado na USP. Olha aí, e também professora do Everaldo. Seja bem-vindo, doutora Rebeca, muito obrigado por estar conosco. A gente fica muito honrado em recebê-la aqui conosco aqui. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, professora doutora Rebeca. A gente está muito feliz de você estar conosco aqui na Rede Vida e principalmente por nos ajudar a entender, a compreender a Constituição. Para a gente começar a conversar, queria que a senhora nos explicasse o que é uma Constituição num país, numa nação, né? A gente geralmente chama de Carta Magna, né? Há diferenças entre as diversas Constituições? Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todas e todos. Bom, a Constituição nada mais é do que um documento, uma lei fundamental do Estado, né, do Estado-nação. Hoje, a maior parte dos países tem uma Constituição. A nossa é a Constituição Federal porque nós adotamos a forma federal de Estado. Sim. Mas outros países têm outras formas de Constituição. A maior parte delas é composta por um documento escrito, né? E na Constituição a gente vai ter a organização do Estado, os direitos e garantias fundamentais e, né, as proteções que os cidadãos vão ter, né, caso o Estado queira intervir nos seus direitos. E o que é importante a gente ressaltar é que a Constituição ela foi sendo construída aí ao longo da história. Então, a Constituição de 1988 ela é fruto, né, de diversas lutas, né? E quando a gente fala que ela é uma Constituição cidadã, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que após um período de ditadura militar, e nesse período de redemocratização, diversos direitos foram retomados, né? E ela teve uma ampla participação popular. Como a gente pôde ver, né, os analfabetos ganharam o direito ao voto. O direito ao voto nem sempre foi garantido a todas as pessoas. A gente tem que se lembrar que, antigamente, o voto ele era considerado através da renda. Né, os analfabetos não podiam votar. Então, a Constituição de 1988 ela veio não só garantir direitos, mas também garantir uma maior participação democrática.
Ô, professor, a senhora falou que o nome da Constituição Cidadã, e eu acho também, queria perguntar para a senhora, a primeira Constituição que nós tivemos foi uma Constituição outorgada, né? Dom Pedro nos deu essa Constituição, mas ela já veio pronta, né? Já veio pronta. Essa Constituição que nós temos, a Constituição Cidadã, que nós chamamos, é uma Constituição feita pelas bases, é o povo que participou bastante para que ela pudesse ser feita? Sim, na verdade, a nossa Constituição de 1988 ela é uma Constituição promulgada. O que quer dizer promulgada? Né? É uma Constituição que teve uma maior participação democrática. Então, em 1986, a população votou deputados e senadores para elaborarem essa Constituição. Mas o que é importante a gente dizer, né? Diferente desse processo que está havendo agora no Chile, que eu não sei se todo mundo tem acompanhado, está sendo feita aí a elaboração de uma nova Constituição. Isso. E eles votaram pessoas para elaborar exclusivamente a Constituição. Aqui no Brasil, a gente teve uma Assembleia Constituinte, né, composta por deputados e senadores, que elaboraram a Constituição, mas continuaram no mandato. Mas o que é importante a gente falar? Que ela teve uma participação de mulheres, populações indígenas, ela recebeu propostas da população. Por isso que a gente diz que ela teve uma participação popular. Então, ela foi, né, elaborada ali durante os anos de 1987 e 1988 pelos deputados e senadores, mas contou com propostas da população para sair esse texto extenso que a gente tem hoje, né, de praticamente 245 artigos e mais centenas de emendas à Constituição, que são reformas que a gente fez na Constituição depois dela ter sido promulgada, depois dela começar a valer aí, né, para a população brasileira. Doutora, essas reformas constitucionais, essas emendas constitucionais, elas entram na Constituição como se fosse a própria Constituição? As emendas à Constituição, a gente diz que é um exercício, esse é um termo até técnico que a gente usa, mas que é importante todo mundo saber, que é como se fosse um exercício do poder constituinte derivado. Né? O que é esse poder constituinte derivado? É o Congresso Nacional não votando uma lei, mas votando uma reforma à Constituição, reformando a Constituição. Por quê? A nossa Constituição foi promulgada em 1988, né? Então ela começou a valer ali 5 de outubro de 1988. Então, desde então, né, vamos imaginar como é que era a sociedade em 1988. Sim. A gente nem consegue imaginar, né? Internet, as informações caminham muito mais rápido, né? O mundo mudou. Então, o texto, ele também tem que ter certas formas de a gente poder adaptar ele a novas realidades. Então, quando o Congresso vota uma emenda, ela vale como se fosse Constituição, mas ela não vai mudar ali o texto constitucional. A gente vai ver que tem uma emenda à Constituição. Então, emenda à Constituição 1. Aí a gente vai ver os artigos daquela reforma à Constituição. E aquilo vai valer como se fosse um direito inscrito na Constituição. Doutora, para a gente ficar mais claro para a gente, o Poder Legislativo, ele cria leis, as leis, né, e os deputados, né, o Congresso está sempre criando leis. Qual a diferença das leis que eles criam para essa lei que nós já temos ali na Constituição? Então, a lei que eles criam, ela é modificada mais facilmente, né? A gente diz que, no fim, a Constituição, ela está como se fosse no topo da pirâmide, né? Entendi. Vamos imaginar que a gente tem uma pirâmide, a gente tem ali, né, no topo dela, a Constituição. E a Constituição que vai dar validade a todas as leis. Então, uma lei, ela não pode ser contra o que diz a Constituição. E por isso que a gente diz que o processo de elaboração de uma emenda, o processo de reforma da Constituição, ele é um processo mais difícil, ele tem uma votação mais difícil, né? E é um processo mais rígido do que o processo de elaboração das leis. Então, por exemplo, para a gente emendar a nossa Constituição, a gente vai ter que ter uma votação de 3/5 lá na Câmara dos Deputados, mais 3/5 no Senado Federal. E depois a gente vai ter mais um turno. Por quê? Pode ser que um deputado, um senador tenha ficado em cima do muro, tenha votado que sim, mas mudou de ideia. Então, a gente tem um procedimento mais difícil para reformar a Constituição. Agora, quando o Congresso Nacional vai votar leis, né, uma lei pode ser votada na Câmara, depois vai para o Senado, e é muito mais fácil você passar uma lei do que passar uma reforma
à Constituição, né? Porque a nossa Constituição ela é mais difícil de ser alterada. E a gente tem que lembrar que tem certas partes da nossa Constituição que não são alteradas, ainda que o Congresso Nacional queira. Isso não pode ser alterada, não pode ser alterada. Não pode ser alterada, a gente chama de cláusula pétrea. Eu vou perguntar daqui a pouco. A senhora me dá licença, eu vou falar agora com a Renata, mas rapidinho eu volto para conversar sobre essa questão daquilo que não pode ser de maneira alguma modificado. Cláusula pétrea, olha que interessante. Nossa, que demais! Eu estou conversando com a professora doutora Rebeca Grotterhorst, que nome lindo dela, Grotterhorst, né? Professora de Direito Constitucional, olha aí que beleza, professora do Everaldo aqui, ó, Everaldo, nosso advogado, Everaldo. Vamos continuar a nossa conversa com a doutora Rebeca Grotterhorst. Obrigada, Rô. Que estava nos ensinando sobre Constituição. Olha como seria importante todo mundo ter isso nas escolas, entender? Doutora Rebeca, eu perguntei sobre as cláusulas pétreas, aquelas que não podem ser mudadas, né? Elas não, nem o Congresso todo querendo mudar, não pode mudar. A senhora podia dar alguns exemplos de cláusulas pétreas? Vamos lá, acho que a principal cláusula pétrea que todos nós devemos conhecer, né, são os direitos e garantias fundamentais. Que direitos são esses? O direito de liberdade de locomoção, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade artística, a igualdade entre homens e mulheres, mas a igualdade entre todas as pessoas, o direito à vida, e enfim, tem vários outros direitos ali que o Congresso, ainda que ele queira, ele não poderia alterar. Tem também a questão do voto, né? O voto ele é direto, secreto, universal e periódico. Então, como a gente estava mencionando, hoje os analfabetos foram incluídos ali na Constituição como participantes dessa democracia. Então, o direito ao voto de qualquer pessoa não pode ser abolido. E a gente tem a garantia que ele é secreto. Eu não tenho que contar para ninguém quem eu vou votar. Eu não posso me sentir coagida a votar numa pessoa ou ameaçada. A gente tem também ali, como uma cláusula pétrea, a forma federativa de Estado. Ou seja, a gente sabe que o Brasil ele é dividido, né, entre União, Estados-membros e municípios. Sim. E nós não podemos nos separar, né? A gente diz como se fosse um casamento eterno ali, nós não podemos nos separar. Por quê? Porque isso está escrito na nossa Constituição como algo imutável. Então, quando surgem aqueles movimentos separatistas, a gente precisa lembrar que isso é algo que está escrito na nossa Constituição, que é cláusula pétrea, então o Estado não poderia se separar dos restantes, porque nós decidimos nos formar assim enquanto Estado-nação. Então, esses são algumas das cláusulas pétreas que estão lá na nossa Constituição. Muito interessante, muito interessante. Doutora, a senhora falou eu acho que trouxe para a gente um esclarecimento muito, muito grande. A gente tem na nossa Constituição, ela precisa ser guardada, ela precisa ser mantida, né? Quando a gente fala de leis, a gente tem a lei que o advogado ele está ali para que essa lei seja cumprida. Nós temos os juízes que fazem. Agora, quem guarda a Constituição? Quem é o guardião da Constituição para que ela seja realmente cumprida no país? O guardião da nossa Constituição é o nosso Tribunal Supremo, né, que a gente conhece aí como Supremo Tribunal Federal. Sim. O que é importante a gente lembrar, né? Eu digo, né? Eu me formei aí já faz um tempinho, já faz mais de 10 anos, e naquela época a gente não conhecia todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, aí apelidado de STF, né? Mas ele exerce uma importante função aí, né, no nosso país, que é guardar os nossos direitos que estão escritos na Constituição. Então, vamos imaginar, o Legislativo quer fazer uma lei ali que tira a nossa liberdade de locomoção. Sim. Então, o Legislativo quer tirar esse nosso direito. Como isso está escrito lá na nossa Constituição, que é um direito fundamental, e a gente aprendeu agora que direitos e garantias fundamentais são cláusulas pétreas, o Legislativo não poderia fazer nenhuma lei que pudesse retirar esse nosso direito.
Então, se ele fizer, a gente pode reclamar no Supremo Tribunal Federal, porque ele é o guardião dos nossos direitos e garantias. Então, tudo que a gente entender que não está de acordo com a Constituição, que o Legislativo fez, ou até que o Executivo deixou de fazer. Então, vamos imaginar, né? A gente tem ali na nossa Constituição também direitos sociais. Por exemplo, agora, né, nessa situação de pandemia, a gente tem a questão da saúde. Sim. Né? Então, a gente pode ir lá também no Supremo Tribunal Federal e falar, olha, essa política pública não está sendo feita, aquele poder está sendo omisso num direito que está escrito na Constituição. E o Supremo Tribunal Federal, quando ele, né, é cutucado para decidir, ele tem que decidir ali que aquele direito está sendo ou não violado. Muito interessante. Então, nós temos ao lado dos dois poderes, legislativo e executivo, esse poder judiciário que faz com que a lei seja mantida também, essa lei seja resguardada para toda a nação. Uhum, sim, então assim, as leis, elas têm que estar de acordo com a nossa Constituição, de acordo com esse texto que foi promulgado ali em 1988 e que sofreu ali as reformas. Né? E o Supremo Tribunal Federal, ele tem a função de interpretar as leis e verificar ali se elas estão de acordo com esse texto da Constituição. Então, claro que... Desculpa. Desculpa, é porque então, o que o Supremo Tribunal Federal, ele decide porque está na Constituição, então. Claro, não, sim, ele decide porque está na Constituição. Sim. Muito tem se discutido a respeito do Supremo Tribunal Federal, então, como eu comentei, né, lá em 2008, que foi quando eu me formei, não se mencionava muito o Supremo Tribunal Federal. Apesar de que a nossa Constituição de 88, ela garantiu uma maior independência ao judiciário, mas a gente não pode esquecer que aqui no Brasil a gente tem essa separação de poderes, que inclusive também é uma cláusula pétrea. Né? Essa cláusula não pode ser abolida. Então, assim, o presidente, o poder executivo não poderia ser judiciário e legislativo. Assim como o judiciário também não poderia exercer a função de presidente e de fazer leis. E o legislativo também não poderia exercer a função ali, né, de poder executivo, de presidente, e nem julgar. Né? Então, nós temos essa separação de poderes. O judiciário, a partir da Constituição de 1988, ele ganhou ali maior protagonismo, né? Então, ele começou, como a nossa Constituição tem muitos direitos, ele começou a ser chamado a decidir. Sim. E nem sempre aparecem casos fáceis para serem decididos, né? E, às vezes, o Supremo Tribunal Federal, ele acaba decidindo ali, né, ultrapassando uma linha tênue que existe ali, o que algumas pessoas vão dizer que é um ativismo judicial, que aquele Supremo Tribunal Federal, ele está ultrapassando determinadas fronteiras, né? Mas é muito importante a gente separar, né, o que é o decidir, porque o Supremo Tribunal Federal, quando chega o caso para ele tem que decidir, né? Um órgão judiciário, ele não pode simplesmente não decidir. Decidir ele tem. Agora, quem vai fazer, então, às vezes ele pode decidir e falar, olha, Poder Executivo, faça essa política pública. Legislativo, essa lei é inconstitucional, ou você está sendo omisso porque você não fez uma lei que deveria ter sido feita para regulamentar uma situação. Agora, existe uma linha tênue e todo mundo começou a apelidar tudo de ativismo judicial. Por isso que é importante a gente separar. Nem tudo é o ativismo judicial e diversos conflitos sociais acabaram sendo levados para o Supremo Tribunal Federal. Né? E muitos vão dizer que teve uma hipertrofia do Poder Executivo, ou seja, o Poder Executivo acumulou muitas funções, o Legislativo não estava fazendo boas leis e tudo começou a ser levado para o Judiciário. Né? E aí que surgem as críticas, né? Ao Supremo Tribunal Federal, que muitas pessoas falam, mas ele agora quer decidir tudo, mas quando chega para ele, ele tem que decidir. A gente só tem que fazer aquela análise de aqui ele pode, aqui está dentro da função dele. Agora, quem vai fazer isso não vai ser ele, vai ser o outro poder. Quem vai fazer a lei não vai ser o Supremo Tribunal Federal, vai ser o Legislativo, porque quem tem a última palavra ali, no final, vai ser o Poder Legislativo fazendo as leis, ele pode fazer uma boa lei, ou ele pode também ir reformando a Constituição dentro, né, daquele limite que a própria Constituição deu para ele reformar.
Muito bom. Professora, doutora Rebeca Grotter, queria ficar conversando o dia inteiro com a senhora, porque foi muito bom. Eu acho que a senhora tem que voltar aqui para a gente conversar mais sobre isso, que é muito bom. A gente tem que educar mesmo as pessoas, né, na política. Agradeço muito a senhora. Quero lembrar aqui, eu quero dar os contatos da senhora. Olha aqui, a professora doutora Rebeca Grotter Host, ela está no Instagram, @Rebeca com 2 Cs, Rebeca Grotter, em alemão, o nome dela é alemão. Grotter em alemão significa grandioso, né? Magno, grande, né? Grande, né? E também no Facebook, Rebeca Grotter Host ST. Não, Grotter Host T. Ah, tá lá. Tá certo. Tá lá. E depois você pode entrar em contato também pelo e-mail Rebeca, com 2 Cs, Grotter, rebecagrotter, @gmail.com, tá ali. Quero agradecer muito, agradeço o Everaldo. Everaldo é seu aluno brilhante da professora, né? Que trabalha conosco aqui na Rede Vida, né? Trabalha conosco aqui na Rede Vida. Será um grande advogado. Quem sabe um dia eu quero ser julgado por esse juiz aí, ó. Vai ser juiz também, né? Tá vendo? Olha aí. Juiz Everaldo. Juiz Everaldo. Obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, padre. Interessante que o Brasil é um país que tem vários estados com as suas autonomias numa aliança, né? Por isso que o nome da nossa nação é República Federativa. Federal vem do latim. Atenção, hein? Por isso que o latim é muito importante. Feder, em latim, feder em latim, significa aliança. Então, nós somos vários estados que estão em aliança federativa. Antigamente, antes dessa Constituição, nós chamávamos, bem antes, né, Estados Unidos do Brasil. Éramos estados que eram unidos, né, mas não numa aliança. Como os Estados Unidos são vários estados unidos, né, vários estados. O México também são vários Estados Unidos. O México é Estados Unidos do México, na América, Estados Unidos da América, mas nós também éramos Estados Unidos do Brasil. Hoje não, hoje somos uma aliança de estados que estão em aliança.